O motor Raptor é como se fosse o músculo do programa Starship. São cerca de 3 dezenas de corações que impulsionaram o maior foguete do mundo em órbita além da luz e, eventualmente, até o planeta Marte. Um dos fatores mais críticos para o sucesso geral da SpaceX e sua missão de tornar as viagens espaciais acessíveis e, eventualmente, permitir que a raça humana se torne uma espécie multiplanetária é a produção desses motores em um curto espaço de tempo. Portanto, os engenheiros da SpaceX sofrem muita pressão e devem aprender a lidar com isso. Eles já conseguiram aumentar a produção de motores Raptor para o ritmo de 1 por dia, o que é inédito no mundo dos motores de foguetes. Mas isso ainda não é suficiente. Elon Musk afirmou que espera que a SpaceX fabrique entre 2 e 4 motores todos os dias, 7 dias por semana, o que produz 801 mil motores Raptors todos os anos. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Então, vamos falar sobre como a SpaceX está fazendo isso acontecer. O importante de ter uma taxa de produção de volume muito alto para o motor Raptor não é apenas estocar o suficiente para enviar 1000 naves estelares a Marte. Pelo menos não ainda. Mas a maior vantagem que isso dá aos engenheiros da SpaceX é a capacidade de alterar e melhorar rapidamente seu design. De acordo com Elon Musk, isso dá mais liberdade. Você tem que tentar coisas novas porque mesmo que dê errado e exploda, não importa, porque você sabe que tem um monte de outros motores. Contudo, se você fizer um pequeno número de motores, você tem que ser mais conservador com suas intenções de design porque você não pode correr o risco de explodi-las. Elon diz que a SpaceX explodiu cerca de 30 motores Raptor, provavelmente mais. Por exemplo, o Raptor de hoje, a versão 2, é um produto totalmente diferente dos primeiros Raptors que voaram há pouco mais de 2 anos. O Raptor 2 está usando significativamente menos peças do que a versão 1, tanto que a SpaceX conseguiu eliminar 400 kg de peso total do motor. Um Raptor agora tem o peso total de 1.600 kg e, ao mesmo tempo em que diminuíram seu peso, eles foram capazes de aumentar o empuxo, aumentando a pressão da câmara de combustão de 250 para 300 bar. Isso aumentou o impulso de 185 toneladas para 230. Elon Musk acha que ainda há espaço para impulsionar o Raptor até 250 toneladas de empuxo a 330 bar de pressão. Então, se pudermos imaginar que estamos construindo um motor Raptor em seu estado atual, pode ser mais fácil trabalhar de cima para baixo. O primeiro componente principal seria o mecanismo gimbal. Nem todos os Raptors precisam de um desses, mas cerca de metade deles o terá. Esse mecanismo é um motor hidráulico capaz de inclinar ele em até 15 graus nos eixos Y e Z e liga-se a um sistema hidráulico dentro do corpo do foguete. Isso permite que o foguete dirija tanto no lançamento quanto durante a queima de pouso. Elon Musk disse que a SpaceX acabará substituindo o acionamento hidráulico por um motor elétrico do tipo parafuso, e essa é provavelmente uma mudança que veremos implantada no próximo ano. Passar para a eletricidade simplificará muito o projeto e a produção da Starship, tornando-a mais leve e mais barata de construir. Logo abaixo do gimbal é onde entramos na cabeça de alimentação do oxigênio. Na verdade, o tubo de entrada do oxidante flui diretamente para baixo através do gimbal e para o primeiro estágio da bomba, que é um indutor, e depois se conecta a 2 estágios do impulsor abaixo dele. Este é o nosso principal mecanismo de bomba. A partir daí, o oxigênio atinge um pré-combustor, que é apenas um pequeno motor de foguete embutido na cabeça de força. Isso vai misturar um pouco do combustível de metano através de uma conexão cruzada e em seguida acender a mistura com uma tocha. Isso vai queimar o oxidante apenas o suficiente para passá-lo do estado líquido para o gasoso e acelerá-lo através do bocal do pré-queimador para a turbina, onde a exaustão pressurizada do pré-queimador a gira, o que, por sua vez, alimenta o estágio indutor e impulsor. A turbina precisa girar para operar a bomba, mas a bomba precisa enviar o gás para a turbina. Portanto, a SpaceX usa um mecanismo externo embutido no suporte de lançamento que girará todas as turbinas e gás ao mesmo tempo. Em um foguete normal, você teria um pressurizado a bordo que faria o mesmo trabalho, mas a SpaceX está obcecada com a simplificação e com a obtenção do máximo possível de componentes da Starship.
Saindo da turbina, o oxigênio agora gasoso e vai continuar fluindo direto para o injetor de combustível. É muito importante para o Raptor que o oxidante flua em um caminho vertical de cima para baixo do motor. Cerca de 78% da combustão é alimentada pelo oxidante, então queremos ver o fluxo máximo aqui. Correndo em paralelo ao lado do corpo principal estará nossa cabeça de energia de metano. Isso faz exatamente a mesma coisa que o sistema de oxidação, a bomba, o pré-queimador e a turbina. Essa turbina vai despejar o metano gasoso, que está sendo alimentado por um tubo na lateral do injetor do combustível. O Raptor usa um sistema de injeção em redemoinho para misturar os dois gases quentes e lançá-los à câmara de combustão. O oxidante desce por um tubo de metal e há 1 tonelada de pequenos orifícios perfurados na lateral desse tubo, onde o gás metano será bombeado para criar um movimento giratório à medida que os dois elementos se combinam e fazem sua aproximação final à câmara de combustão. Lá dentro, a mistura de gás vai entrar em queima. Musk disse especificamente que a SpaceX conseguiu deletar o ignitor da tocha da câmara de combustão no Raptor 2, então não temos ideia de como isso acontece. Abaixo disso haverá um ponto onde o metal é comprimido até uma abertura muito estreita, que é a garganta, empurrando a exaustão da combustão por essa pequena abertura, criando uma quantidade muito grande de pressão. O Raptor funciona a 300 bar de pressão, ou cerca de 4.300 psi, na câmara de combustão. A energia flui de áreas de alta pressão para baixa. É por isso que o bico do motor se expande da garganta estreita para a base muito larga. Isso faz com que o gás de exaustão queira acelerar rapidamente ao sair, transferindo a energia da combustão para a energia cinética que empurra o foguete para o céu. Portanto, esses são todos os principais componentes do mecanismo Raptor, pelo menos os que Elon Musk revelou até agora, e como todos se encaixam. A maioria desses componentes e caixas de metal será feita de uma liga especial que a SpaceX formulou, chamada SX500. Essa liga é uma mistura de cobre, alumínio e aço. Elon disse que este metal é projetado para resistir a temperaturas extremas e à extrema oxidação. Ele pode suportar até 12.000 psi de pressão e sobreviver ao gás super quente rico em oxigênio que flui pelo meio do corpo do Raptor. A maioria dessas peças fundidas é conectada por falanges e parafusos pesados. Por enquanto, pelo menos, Elon quer eliminar o máximo possível de falanges do projeto do motor e, em vez disso, mudar para interfaces isoladas. Quando você trabalha com fixadores rosqueados em um ambiente com muita variação de pressão, temperatura e vibração, há um potencial de falha. O Raptor é muito difícil de vedar e prevenir vazamentos, então isso é algo que ainda precisa ser resolvido. Também há uma pequena quantidade de componentes impressos em 3D no mecanismo. Isso pode ser uma surpresa, mas é um outro processo que Elon quer remover o máximo possível. Essa é uma tecnologia boa, mas nessa aplicação a impressão 3D limita a capacidade de aumentar a produção, acrescenta custos e diminui a taxa de produção. Se tudo isso parece bastante simples na construção, é porque foi proposital. O objetivo com o Raptor é reduzir o custo de produção. A principal meta de Elon é que o custo por tonelada de empuxo do Raptor fique abaixo de $1.000. Isso significa que cada motor precisa custar no máximo $250 mil para ser construído. O local onde toda essa construção de motores está ocorrendo é na instalação da SpaceX em McGregor, Texas, que fica entre Dallas e Austin. Este tem sido o principal campo de testes de motores da SpaceX desde o início dos anos 2000. Foi aqui que os primeiros motores Merlin e protótipos Falcon foram testados pela primeira vez. O McGregor tem muita história. Ele foi originalmente uma fábrica de bombas na Segunda Guerra Mundial, depois foi usado pelo Aerojet Rocketdyne para testar motores de foguetes nos anos 60 e 70. Em seguida, voltou à indústria de munições por um tempo antes de voltar a ser usado como campo de teste de foguetes para uma empresa chamada Bicao Aerospace no final dos anos 90. Essa empresa estava tentando desenvolver o motor mais potente desde o antigo F-1 do Saturn V Moon Rocket, mas falharam, e isso levou Elon Musk a adquirir o lugar e trazê-lo para o século XXI do design aeroespacial.
Até agora, todos os motores Raptor foram fabricados pela SpaceX na Califórnia e depois enviados para McGregor para os testes. Eles amarram o motor em uma bancada de teste e então ligam para ver o que acontece. Às vezes explode, outras vezes simplesmente derrete. Mas os Raptors que têm sucesso são enviados mais ao sul para a Starbase, para a instalação em uma nave estelar ou protótipo de propulsor Super Heavy. Por uma questão de eficiência, faria mais sentido construir os motores no mesmo local em que você testa. Isso não apenas elimina uma longa jornada de caminhão atravessando metade do país, mas também ajuda a acelerar o processo de interação do qual estamos falando. Os engenheiros da SpaceX poderiam tentar uma nova ideia no design do Raptor, prendê-lo imediatamente ao equipamento de teste e ver o que acontece, depois voltar para a linha de produção e fazer mais ajustes. Isso aumentaria o ritmo de desenvolvimento e melhoria do Raptor e deixaria a empresa cada vez mais perto de sua meta super ambiciosa de construir entre 2 e 4 motores Raptor por dia. Para você ter uma noção, a NASA assinou um contrato de 1,2 bilhão de dólares com a Aerojet Rocketdyne para construir novos motores RS-25 para o foguete SLS, que realizará o lançamento da Artemis Moon na próxima década, e eles pretendem fabricar 4 motores por ano. Agora me conta, você acha possível a SpaceX construir um novo motor a cada 24 horas? Nos deixe saber aqui nos comentários qual é a sua opinião. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.